começar hoje o segundo dia do seminário A Cena Expandida Traz de Cidade. Queria agradecer a todos que estão presentes, em especial a mesa, né? Adriana Schneider, coordenadora do programa, que está promovendo o evento, Eleonora Fabião e Denise Espírito Santo, da UERJ, né? As outras duas são pratas da casa. Eu vou passar a palavra para Denise? Eleonora? Então, muito obrigada a Beth e a todos os organizadores do evento. A nossa comissão é a Elizabeth Jacó, Gilson Mota e a Tereza Bastos. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar de novo fazendo a segunda edição, né? Estamos aqui repetindo a dose, sinal que foi bom. Não repetiu. Já conversei com as minhas colegas de mesa, que já eu apresento e agradeço também a presença. Queria fazer uma dedicatória, uma dedicação do trabalho que a gente vai estar desenvolvendo aqui hoje para Bel Garcia. A Bel é uma pessoa de teatro, uma amiga muito querida da Companhia dos Atores, que deixou a gente hoje. Ela faleceu hoje. E então a gente dedica os nossos trabalhos desejando tudo de mais maravilhoso para a família dela nesse novo momento, nesse novo estágio, nessa nova etapa da vida. Então, a Bel Garcia, a nossa homenagem, né? Ela dirigiu recentemente 2 trabalhos muito importantes. Um deles foi o Conselho de Classe, o outro deles foi Beijo Minha Lápide. Não sei se vocês viram, com Marco Nanini. Então, né? A nossa homenagem muito grande a Bel Garcia. Eu e Denise tivemos a sorte de estudar na mesma época com a Bel, na Unirio. Somos da mesma safra. Somos da mesma safra. Bom, sempre agradecendo, né? Então, primeiro a comissão, agora a coordenadora do PPGAC, do nosso programa. Obrigada, Adriana Schneider, pela oportunidade de estar realizando esse evento. Eu vou aproveitar para já apresentar a Adriana. Aqui diz o seguinte sobre a Adriana Schneider: professora do curso de Direção Teatral da UFRJ e coordenadora do programa de pós-graduação em Artes da Cena da mesma instituição. Participou do processo de registro como patrimônio imaterial das formas populares de teatro de bonecos do Nordeste brasileiro: Mamulengo, Babau, Cassimiro Coco e João Redondo, tendo dirigido os filmes documentários que fundamentaram a pesquisa para o IFAM, 2015. É atriz e diretora de teatro com diversos espetáculos encenados. Então, bem-vinda, Adriana. O título da fala dela é Cidade e Correria, etnografia de uma cena coletiva. E aqui, com muito gosto de receber Denise Espírito Santo, professora adjunta e diretora do Instituto de Artes da UERJ, professora do Programa de Artes, PPGartes, dramaturga, diretora teatral com vários espetáculos produzidos nos últimos 10 anos, destacando-se nos 2 últimos anos o projeto Zona de Contato, voltado para uma investigação sobre pedagogias do corpo no teatro e na performance. Publicou os livros Zonas de Contato, Usos e Abusos de uma Poética do Corpo, da editora Outras Letras, 2014. Poemas de Corpo Santo, editora Contracapa, ano 2000. E Miscelânea Curiosa, com quê? Editora Casa da Palavra, 2005. Suas pesquisas relacionam-se ao estudo sobre corpo/cidade e da arte em territórios não outorgados, observando-se, ao mesmo tempo, experimentos marcados pelo Estatuto da Diferença e da Alteridade. Então, queria que a gente desse as boas-vindas às nossas palestrantes. E a gente vai se organizar da seguinte maneira: a gente começa com a Adriana, então ela conclui a fala dela, serão cerca de 30 minutos, depois Denise conclui a fala dela, serão cerca de 30 minutos, e a gente abre então para uma conversa coletiva, para troca de ideias, perguntas, reflexões a partir do que elas colocarem. Então a gente faz o chão e depois a gente trabalha em cima, ok? Então passar a palavra para a professora Adriana.
Axé Bel Garcia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vou começar também agradecendo a possibilidade de estar aqui com queridas colegas, amigas. Prazer estar com vocês, muito bom. E também agradecer os organizadores do evento, a professora Beth Jacó, Tereza Bastos, Gilson Mota. Também agradecer a presença de vocês e dos meus colegas aqui do PPGAC. Bom, esse exercício que eu vou tentar fazer aqui hoje é o primeiro exercício, né, de tentar falar sobre um processo longo, um processo de criação longo, um processo de criação radicalmente coletivo, que estreou agora no dia 30 de outubro, então está bem fresquinho, né? É um bebê que a gente ainda está amamentando. Mas é um processo que traz muitas questões para a gente pensar, não só a cidade hoje, como para a gente pensar os modos de produção em arte e cultura na cidade, no estado, no Brasil contemporâneo. Cidade Correria vem da ideia, né, de que a gente fala muito essa expressão, né, nos dias de hoje, né? Caramba, tá uma correria, né? Como você tá? Você tá bem? Pô, tá uma correria, né? Eu tô na correria, tá tudo correndo, né? A ideia de correr, ela marca muito as nossas relações. Estava agora lá fora fumando um cigarro com a Beth e foi exatamente o que ela me disse. Nossa, o dia hoje tá uma correria. Mas correria também vem do tempo das correrias, que é uma história recente, né? Do estado do Acre e que diz respeito a todos nós. No início do século XX, a produção da borracha, ela gerou uma prática muito comum, né, na floresta amazônica, ali das fronteiras do Peru com o Brasil, que ficou conhecida como sendo o tempo das correrias. A prática consistia em os caucheiros, né, os seringalistas, eles enviavam soldados, capangas, para adentrarem áreas indígenas e matarem a esmo, né, as populações indígenas ali residentes, para que essas áreas pudessem ser esvaziadas, para que a produção então da borracha pudesse se estabelecer. Os índios que não eram mortos, em geral, mulheres e crianças eram os primeiros a serem assassinados. A gente está falando do século XX. Os índios que não morriam eram aprisionados para o trabalho na borracha. Ainda hoje, se a gente vai no Acre, a gente vê marcas nos braços, tatuados, né, nos braços de muitos caboclos velhos que carregam o nome dos seus patrões. Então essa ideia, ela nos marcou, né, durante a realização do trabalho e acabou se tornando então o título do espetáculo, porque a gente entende que a gente ainda vive o tempo das correrias. O espetáculo me ensinou, e há uma percepção política do espetáculo que é muito forte e que tem a ver com o projeto que deu origem, né, a esse trabalho, que é a ideia de que hoje, no Rio de Janeiro, circular pela cidade é um ato político, né? Sair do seu local de moradia, do seu local de trabalho, da região onde a gente costuma, né, nos movimentar e ir para um outro canto da cidade, é um ato político. É um ato político porque envolve, né, sair da sua zona de conforto, é um ato político porque envolve enfrentar os acasos da violência, né, que marcam a nossa urbanidade, é um ato político porque significa talvez romper estratégias macropolíticas que fazem com que a gente fique estabelecido numa área da cidade. A gente sabe que os projetos urbanísticos, né, a arquitetura da cidade, ela é marcada por projetos de macropolíticos que não são inocentes, né? São projetos que, na maioria das vezes, no caso do Rio de Janeiro, eles não são compartilhados com nós, cidadãos, né? Eles são pensados num lugar de cúpula que tenta compreender a circulação pela cidade
e a modernização da cidade, né, a melhoria da cidade sob uma ótica muito voltada, muito antiga, né, que pensa a ideia de higienização, que pensa a ideia de hierarquização, que pensa a ideia de status ainda muito marcada, né, por um pensamento que o Guattari chamaria então, né, do capitalismo mundial integrado. A gente é muito marcado, né, por essas ideias. Isso nos marca na carne. E isso, na verdade, regula os nossos corpos e a forma como os nossos corpos podem ou não se mover pela cidade. Então, se mover pela cidade, pensando um pouco nas ideias do André Lepec, né, essa produção de coreopolíticas, né, ela é uma produção importante hoje, ela é uma produção de resistência, ela é uma produção de cidadania, ela é uma produção política contundente, porque ela aciona, então, né, os nossos gestos biopolíticos, que seriam, então, os gestos fundamentais. Aqueles que vão ainda nos garantir a possibilidade de produzir subjetividade e garantir que essa cidade, então, nos pertence. O espetáculo, então, ele trata disso. O contexto. Como boa etnógrafa, a gente tem que descrever um pouco o contexto, né, no qual esse trabalho se dá. Esse trabalho ele acontece na Arena Carioca de Cro, na Penha. É um espaço muito interessante. Além de ser um equipamento público do município, um equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele é um equipamento que está localizado no meio de um grande complexo de favelas, que é o Complexo de Favelas da Penha. Ele está localizado, imprensado, entre duas localidades muito interessantes. De um lado, o Parque Ari Barroso, né, que é um parque que historicamente no Rio de Janeiro teve uma importância fundamental de se constituir como uma área de lazer importante para essa região da Zona Norte. No passado muito recente tinha cascata, tinha cachoeira, onde as pessoas podiam se banhar nessa cachoeira. Então, quer dizer, um parque muito agradável. Também conhecido como Macumbódromo, porque era um lugar de despachos, né, onde os diversos centros de umbanda, casas de candomblé, colocavam suas oferendas, os seus despachos, realizavam os seus ebós. Então ainda esse lugar ainda é marcado por essa história, né? Como diz lá o Michel de Certeau, por mais que os projetos urbanísticos, né, eles tenham essa tendência de apagar a memória através da demolição, da remoção dos prédios arquitetônicos, né, dessa paisagem que os nossos olhos estão acostumados, há uma escrita em camadas, né, palimpsesta, que está ali, né, impressa de uma forma invisível, de uma forma subterrânea, e que faz com que nós, moradores da cidade, que guardamos essas memórias, possamos olhar para esses lugares e enxergar essas camadas que não estão visíveis, né, em princípio. Então é aquela padaria, né, do Seu Manuel, onde a gente comia aquele pãozinho gostoso que foi demolido e que deu origem, sei lá, a uma grande casa blockbuster de café. A gente olha para ela e fala, pô, ali tinha um pãozinho, né, do Seu Manuel, ali se fazia um pãozinho tão incrível, mesmo que ali esteja hoje essa grande empresa de café. Então a gente guarda isso, né? A gente guarda isso nos nossos corpos, nas nossas memórias. Então, de um lado da Arena de Cro está o Parque Ari Barroso e do outro lado a UPP. A UPP, então, que cuida, né, dessa área do Complexo de Favelas da Penha. Em especial da Vila Cruzeiro, que está bem ali do lado, né? A Vila Cruzeiro é uma favela bem grande que reúne várias comunidades e que está muito próxima da Arena de Cro. E a UPP, então, ela faz vizinhança, né, de muro com a Arena da Penha. E aí um fato interessante é que os policiais militares almoçam todos os dias na Arena da Penha. Então, ao longo desses 2 anos de trabalho, de residência, que a gente realizou lá e que culminou no Cidade Correria, a gente teve a oportunidade de conviver diariamente com uma massa policial, pelo menos 40, que todo dia almoça, nessa massa que almoça lá no restaurante bem gostoso, comidinha bem caseira, gostosa, da Rose, ali na arena. Tem o melhor bolo de chocolate, caldo de chocolate com cenoura, podem ir lá provar. E a gente, então, muitas vezes, a gente fazia os nossos ensaios na presença dos policiais militares. E esse encontro provocava muitas tensões, né? Seja em nós,
ou em especial nos atores, que reconheciam muitos daqueles policiais como algozes de suas comunidades, né? Sejamos nós, né, ali, que de alguma forma nos arrepiamos com a presença da polícia, né? Fato que marca a nossa realidade contemporânea no Rio de Janeiro, no Brasil hoje. Fato bastante curioso. Então, essa realidade, ela tensionou muito o trabalho, né? Porque nesse tempo a gente tentou travar diálogos, mas a gente percebeu que a dificuldade de diálogos, ela se encontrava em ambos os lados, né? E isso é alguma coisa para a gente pensar. Esse nó talvez seja alguma coisa muito importante para a gente pensar, né, com urgência. A residência que a gente realizou lá na Penha, lá na Arena de Cro, ela se iniciou no início de 2014, através de um projeto realizado pelo Grupo Teatro da Laje, dirigido pelo Veríssimo Júnior, professor de teatro de escolas do município. Ele era professor há 17 anos de algumas escolas na Vila Cruzeiro, e formou um grupo com seus alunos, o Grupo Teatro da Laje, e esse grupo então passou a fazer espetáculos dentro da Vila Cruzeiro, em lajes, igrejas, espaços comunitários. Esse trabalho se tornou um trabalho importante na cidade, e aí eles foram convidados então pelo Observatório de Favelas, que é uma ONG que atua no Complexo da Maré e que é o cogestor da Arena Carioca de Cro, né, esse equipamento do município. Convidou então o Teatro da Laje a pensar um projeto de residência para esse grupo lá na Arena de Cro. Na ocasião, o grupo estava dividido, metade do grupo foi, a outra metade não foi. E aí foi aberta então uma seleção para a cidade toda, para artistas de vários lugares da cidade poderem se juntar a esse processo. Foi convidado também uma equipe de direção para participar desse trabalho e acompanhar então as atividades diárias que seriam realizadas durante essa residência. Nessa seleção se juntaram então jovens artistas de vários outros lugares da cidade. Jacarepaguá, Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Sampaio e outros lugares, Niterói. No meu caso, bom, não sou muito jovem, mas Humaitá, Santa Teresa e outros tantos artistas se juntaram nesse projeto, criando então uma espécie de desterritorialização no território. Se o projeto tinha como fundamento político estético criar raízes num território e afirmar uma produção, né, artística produzida fora do centro, Zona Sul, né, o centro nervoso da produção artística da cidade, por outro lado, ao se fixar num território, marcando esse posicionamento, ele gerou ali uma desterritorialização imediata, quando traz então pessoas de vários lugares da cidade para interagir num território não necessariamente familiar. Então ele já cria ali um enredo muito interessante, né? Olhando para Carmen, rizomático e arborista ao mesmo tempo, né? Bom, essas atividades, então, elas consistiam em atividades semanais, diárias, de 9 a 1 da tarde, com os atores recebendo salário, e essas atividades consistiam em aulas de teatro, trabalho com performance, relação com o espaço do entorno, trabalho de música, enfim, um trabalho de formação ligado também com um campo político de pensamento na tentativa de se encontrar dramaturgias possíveis para dar conta desse coletivo. Como o Teatro da Laje estava dividido ali, num determinado momento do processo a gente criou então o Coletivo Bonobando. A gente compreende o Coletivo Bonobando como sendo uma espécie de zona temporária autônoma, nos termos ali um pouquinho emprestado do Hacking Bay, pensando que esse coletivo não se propõe a ser um grupo, e sim uma reunião de vários coletivos que promovem então um grande encontro dos diversos territórios da cidade. Então nesse coletivo estão presentes o Teatro da Laje, Magano Sonata, Grupo Cangerê, Grupo Pedras, o FRJ,
Companhia dos Bondrés e outros tantos coletivos que acabam criando então uma grande rede, uma rede móvel, uma rede que está o tempo todo em movimento, que se coloca em movimento, mesmo que estacionado nesse ponto da Arena Carioca de Cro. Vou começar então, inspirada pelas palavras do Roberto Correia dos Santos ontem, vou começar então mais uma vez pelo fim. Ontem tivemos uma reunião com o secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero. Nessa reunião estiveram presentes atores do Bonobando, Thiago Rosa, Carla Soares, Hugo Bernardo, Marcelo Magano e eu. Essa reunião ela teve como objetivo fundamentar princípios para a criação de um programa de política pública de residências artísticas a partir dessa experiência para ser implementado em todas as arenas e lonas da cidade, de modo que a gente possa então gerar trabalho para jovens artistas de localidades ainda consideradas não centrais na cidade, e de modo que isso possa se tornar política pública ainda para o início do ano seguinte. Essa reunião aconteceu no Piranhão, na Prefeitura. Senhoras e senhores, a partir de agora, os senhores verão intervenções de caráter cirúrgico estético, cujo fim é o embelezamento de nossa paciente, a cidade. As reformas obedecem a um plano diretor baseado em duas diretrizes: higiênica e estética. As intervenções buscam eliminar qualquer nódulo ou linfoma danoso aos sistemas digestivo, circulatório e respiratório da paciente. O procedimento cirúrgico consiste em sedação intravenosa, drenagem e remoção de qualquer desvio que impeça o bom funcionamento do local da cirurgia. As incisões serão feitas nas cartilagens principais, remodelando o septo. Uma vez esculpida na forma desejada a estrutura subjacente, pele e tecido serão acomodados e as incisões fechadas. É importante salientar que as zonas mais comprometidas serão desobstruídas e rapidamente pacificadas, de modo que o nosso foco cirúrgico não seja comprometido por mazelas alheias. Ao final, convidamos todos para conferir o resultado da nossa cirurgia urbanístico-estética nos nossos eventos. Em nome de minha junta médico-urbanística, obrigado. A pressão está aumentando, doutor. Contém. 10%. Continua contendo. 30%, doutor. Calma. Doutor, uma declaração! Não. Contém. 50%, doutor. Continua contendo. 70%, doutor. Calma. 90%. Aplica o choque. Contida, doutor. Contida. Aqui. Filma aqui. Em plano americano. Tá bom. Filma lá que já tem gente rindo. Leitura. Manifestação na Zona Norte, doutor. Aplica o PP a 100%. Doutor, Sim. teleférico, aplica onde? Providência ou alemão? Aplica dos 2 a 2%. O alemão é o nosso morro modelo. Infecções da Zona Oeste passando para a Zona Sul, doutor. Corta. Corta o quê? Corta as linhas de ônibus. Doutor, temos casas de penas e autódromo. Passa o trator e aplica o aluguel social a 50%. E as famílias? As famílias tira. Atira. Tira. Doutor, Sim. encontramos uma casa aqui na Zona Sul. Situação. É tombada, doutor. Tombada. Aqui, foco aqui. Preservação. Esse é o nosso compromisso. Governo do Estado, somando força.
Chega, filma lá, tem um moço. Leitura. Doutor, Sim. célula jovem se manifestando. Aplica PM a 100% com gás de pimenta. Doutor, Sim. e a baixada? Baixada? Que baixada? Choque. Leitura. E o porto? O porto está uma maravilha, doutor. Vem cá. Você aqui. Sobre isso, eu queria dar uma declaração. A você e a você, que confiou no nosso trabalho, meu muito obrigado. Nós somos como aquele pai ou aquela mãe que quando espanca seu filho, só quer o seu bem. Nós só queremos o seu bem. Fica comigo, porque nós estamos de olho em você. Chega. Filma lá, tem um moço prestando muita atenção. Finalizando, doutor. Últimos reparos. Tudo ok, doutor? Finalizando. No, je ne regrette rien, ni les vieux comme faire, ni les morts, c'est ce bien illégal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est Gente, momento selfie agora, selfie. Gente, selfie, gente. Vocês nunca ouviram falar em selfie? Selfie, todo mundo de pé. Levanta alegria, gente. Vamos tirar uma selfie nessa cidade linda. Olha que cidadinha maravilhosa. Ó, junta todo mundo, bota o bracinho pro alto, aquela cara de alegria. E quando eu falar, todo mundo vai fazer um X bem grande, entendeu? É 1, é 2, é 3 e é X! Agora é hora do banquete! Beleza. Bom, deixa eu apresentar Thiago Rosa, Carla Soares, Daniela Joyce, Patrícia Sonata, Hugo Bernardo. Já tem a Lívia Lazo aqui. Bom, vocês querem falar alguma coisa? Espera aqui que vocês vão falar, gente. Vou continuar então. Bom, essa cena, ela foi criada a partir do conto O Bebê de Tarlatana Rosa, do João do Rio. Foi um momento em que a gente entendeu que o processo precisava ter um lastro de pesquisa que nos levasse para que nos empurrasse para um lugar do campo político que de alguma forma nos livrasse do didatismo, do pedagógico. Essa cena em especial, ela é a cena mais complicada da peça, nesse campo do político, porque ela guarda um discurso direto, né? Ela poderia ser considerada uma cena panfletária. Nas discussões que a gente tinha, as muitas discussões, né, durante o processo,
a gente tinha muito medo dessa cena, mas a gente resolveu assumir, né, esse lugar. Leonardo, quanto tempo mais eu tenho? Eu ia escrever agora, 2 minutos. Tá, então vou finalizar. Bom, tentando então resumir, já que eu não vou conseguir dar conta de como é que a gente chega, né, no processo, tiveram muitas pesquisas aconteceram durante esse trabalho, né, de metodologia dramatúrgica. Quando a gente entendeu que era um espetáculo sobre a cidade, a gente foi em busca então de contos sobre a cidade, contos literários, que pudessem empurrar a gente para um campo que não fosse um campo tão direto. Por outro lado, a experiência autobiográfica dos atores e nossa, e da equipe de direção, ela era sempre fundamental nos tensionamentos desse trabalho, né? Mas num determinado momento do processo, isso a gente trabalhou muito no primeiro ano de residência. Os atores ficaram muito incomodados com esse lugar da autobiografia em cena, porque isso levava para um campo quase autopiedoso, ou fazia a gente entrar num lugar não tão rico em teatralidades como os atores gostariam. Isso levou a gente a fazer um trabalho intenso com algumas técnicas de teatro. A gente foi entendendo que o coletivo tinha que criar um corpo de linguagem de jogo, de brincadeira. A gente compreende Cidade Correria não como um espetáculo, mas como sendo o nosso brinquedo. Ele é um brinquedinho, um brinquedo nos moldes do que a gente compreende, por exemplo, espetáculos populares como Mamulengo, o Cavalo Marinho, o Boi, ou trabalhos de palhaço, porque ele tem muitas zonas ainda vazias, esperando ardentemente o jogo dos atores que vai chegar, né, quanto mais a gente fizer o trabalho. Então, a gente se dedicou um tempo a fazer treinamentos de bufão, porque a gente entendia que o lugar do poder, né, ele era um tema que tinha que chegar para esses atores, né, de um outro jeito que não fosse através de um trabalho de mergulho biográfico, né, quase terapêutico. Então o trabalho com a bufonaria gerava corpos muito desafiadores. A Denise até viu um pouco o esboço desses materiais que a gente estava pesquisando ano passado na UERJ. A gente fez umas intervenções de rua ano passado com a experiência do bufão. Foi muito interessante porque a gente foi para a rua, a gente se lançava ali, né, no risco da rua. E aí o trabalho de bufão era muito interessante para a gente poder chegar nesse contato com a cidade. O trabalho do palhaço também foi fundamental para produzir um tipo de comicidade que organizasse também os corpos dos atores e a qualidade de jogo entre eles. Por fim, um treinamento com máscaras balinesas, que durou um bom tempo, que recebeu, na verdade, vários artistas mascareiros da cidade para fazer esse trabalho e que ajudou, então, a criar uma relação muito forte com a plateia, né? E uma organização corporal muito interessante que vocês conseguem enxergar um pouco aqui. Claro que isso aqui é resultado de muitas camadas de outros trabalhos também. Mas, para finalizar, e um trabalho muito importante também com o Thiago Florencio, que está lá atrás, que foi um trabalho com objetos de deriva etnográfica, que é resultado de uma experiência que o Thiago desenvolveu a partir da tese de doutorado dele, que é uma recolha de objetos em um determinado território, utilizando o aleatório como princípio norteador, né, do trabalho. Há uma recolha de objetos, depois tem uma produção de narrativas a partir desses objetos recolhidos. A gente fez esse trabalho no Parque Ari Barroso, onde a gente desencavou muitos dos despachos enterrados há muito tempo nesse parque, e fizemos um trabalho ao redor da casa de cada um desses atores. O Thiago gerou um programa aleatório no computador, né, no Google Maps, e a gente marcava uns pontos ali aleatórios, e os atores fizeram uma pesquisa de recolha ao redor de suas casas. Esses materiais chegavam na sala de trabalho, a gente produzia narrativas sobre isso, e essas narrativas geraram esculturas, né, composições coletivas, que foram despachadas na Vila Cruzeiro, em locais compreendidos como sendo de feridas coloniais no território da Vila Cruzeiro. Foram 3 performances que a gente realizou lá com esses materiais. Essa experiência ela foi muito fundamental
porque foi ela que deu pra gente a compreensão de que a gente tinha que falar sobre a cidade e que era isso que a gente estava fazendo desde sempre, apesar da gente ficar orbitando, era isso que a gente estava fazendo, falando sobre a cidade, enfrentando a cidade e tentando realizar um teatro, então, político, mas com todos os cuidados que essas duas expressões juntas, né, que essas duas palavras juntas acabam formando, tensionando, né? Então, os nossos debates foram muito calorosos, né? As nossas conversas sobre a comunicabilidade do espetáculo, a relação das coisas que a gente estava criando com, né, o provável público desse trabalho, né? E aí a gente, então, acabou conseguindo construir um espetáculo imagético. Estou brincando com uma fala que o Thiago faz no espetáculo. Um espetáculo imagético, né? Onde o princípio da costura está presente, mas essa costura ela está invisível por conta da força que o coletivo em cena acaba estabelecendo, né? E aí isso resultou em que essa cena é a que a gente compreende como sendo a mais delicada do ponto de vista do panfleto, né? É onde ela fica ali num limiar muito incômodo, mas que em última instância a gente quis bancar ela desse jeito, porque não teria outro jeito para fazer essa cena. O Bebê Estarlatana, ele serviu como dispositivo, estou terminando mesmo, Eleonora, porque é um conto, né? Vocês conhecem o Bebê Estarlatana, que foi indicado pela Luísa Leite até, esse conto. Ele chega no processo através de uma indicação da Luísa, e ele se passa no carnaval, e tem ali um bebê de Estarlatana Rosa, uma pessoa fantasiada, a gente não sabe se é homem ou se é mulher. O João do Rio, né, nos coloca sempre nesse lugar. E ele tem um nariz de silicone postiço. Esse nariz é uma prótese, né? E a gente trabalhou muito esse conto. Esse conto ele estava no espetáculo. Na verdade, o espetáculo ele já chegou a ter 3 horas, 4 horas de duração. E a gente foi enxugando, foi juntando, justapondo, né, chegando no processo. A Ana Duran trabalhou no projeto também, como preparadora vocal. A Fabiana Mimura, que está aqui também, fez a direção de arte do trabalho. Então tem uma presença da UFRJ intensa, assim, um encontro de juventude também da cidade no processo. E aí, então, as investigações foram muitas, né, em cima do Bebê de Estarlatana, resultaram nessa partitura corporal que vocês viram aqui, onde a relação era toda uma discussão de gênero, uma relação com o nariz, e o tema, né, da urbanidade, que chegou muito a partir do trabalho lá com o Thiago, das coisas que ele apresentou, de textos que ele apresentou, né, do Edgar Allan Poe, enfim, de toda essa literatura flaner, acabou chegando esse material, e aí a gente cruzou esses dois lugares e fizemos a cena. Último comentário: a dramaturgia do espetáculo, ela não está escrita, ela é toda oral, né? Então todos esses textos que vocês viram, o texto do espetáculo, ele é um texto em jogo, ele é um texto memorizado, né? Ele é um texto que está presente, muito vivo, mas ele é um texto que não foi escrito. Isso é bem interessante, acho que retrata muito, fala muito do processo, que era um processo extremamente vivo, né? Com todos os atores colaborando e se materializando nessa dramaturgia, de modo que a gente não teve nem a necessidade de ter isso no papel, com alguém resolvendo. A coisa foi se resolvendo na cena e nos encontros bastante quentes, processo quente, estou aqui suando, processo quente, muito quente. Então esse calor ali da sala de trabalho, com uma ocupação total do espaço da arena, a gente utiliza tudo que aquele equipamento municipal tem a nos oferecer enquanto materialidade. O resultado disso, então, acabou gerando um espetáculo radicalmente coletivo de texto oral, ou seja, o nosso brinquedo. Sábado ele vai ser apresentado na Maré, no Galpão Bela Maré, às 7 horas, de graça. Estão todos convidados para assistir. É super fácil chegar, você pega a Avenida Brasil, aí quando você passa a Passarela 9, tem ali o posto da Petrobras, exatamente essa rua. O Galpão Bela Maré fica quase ali na esquina da Brasil. E depois a gente vai fazer em Pedras de Guaratiba, 3 e 4 de dezembro, 19 horas. Às 19 horas. E a gente volta para Penha, 10 e 11 de dezembro, 20 horas. Obrigada.
Obrigada, Adriana. Você sabe que eu tinha errado o tempo? Então ficou legal, ficou dentro, porque eu me emocionei na hora que estava falando da Bel e contei errado. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Passar a palavra agora para Denise. Denise, você prefere botar assim como é que é o nome disso? No pedestalzinho? Boa tarde. Bom, Bel Garcia presente, querida do coração. E também quero começar pelos agradecimentos por esse convite muito interessante, fiquei muito feliz, né? Agradeço aí a comissão formada pela Beth, Gilson, Tereza, pela força da Amanda. E estou muito feliz também de estar aqui ao lado de duas queridas que também começamos relativamente próximas, vou dizer juntas, mas relativamente próximas nessa aventura universitária. E eu pensei assim, vim pensando muito nessa questão da cidade, do tema, né, que foi soprado como uma palavra provocadora de reflexões, e fiquei pensando nesse tema, nesse traje, ponto, hífen, cidade, né? E de imediato me remeteu à minha cidade, que é o Rio de Janeiro, nascida, criada, abduzida algumas vezes, apaixonada, outras vezes indignada. São essas relações que a gente vivencia numa cidade que tem a complexidade como a nossa. E me ocorreu de pensar assim, em vários momentos da experiência de ser um vivente, né? Um ser que vive nessa cidade, que habita essa cidade, não necessariamente que nasceu, porque o Rio de Janeiro tem essa qualidade de ser uma cidade que recebe e sempre, né, pessoas de fora, mas de pensar como que esse sentido dessa tragicidade, ela se recompõe em muitos episódios históricos da nossa cidade, né? E pensando sempre nessa relação de um sentido trágico, talvez como tenha conferido a passagem lá que o Peter Zond fala de um modo muito interessante, né, sobre uma poética do trágico, em Aristóteles, que de certa forma determina uma longa tradição de dramaturgia, de encenação, enfim, do que a gente aprende a partir de uma perspectiva de um teatro ocidental. E também esse momento que é ali pelo século XIX, que essa poética ganha corpo numa filosofia do trágico. E pensar essa filosofia do trágico como algo que se recompõe, como algo que vamos dizer assim, né, que se recoloca, que se reitera em experiências que são experiências vividas. Então, pensando nessa ideia de circularidade, nessa ideia de reiterabilidade, que eu queria comentar alguns episódios da nossa cidade. Alguns são bem conhecidos, mas eu gostaria de aproveitar esses episódios que são marcantes e conhecidos a partir das histórias que foram obliteradas, que foram esquecidas, que foram silenciadas, né? Então eu vou trazer aqui um pouco aquela prática, que é um pouco a prática desse etnógrafo, mas que busca umas histórias que não são conhecidas, as histórias que não são propriamente oficiais, né? Aquela ideia da história contrapelo, aquela história que ela, na verdade, ela vaza como uma espécie de uma mina d'água. Então eu queria começar com essa ideia que o Rio de Janeiro, desde a sua formação como cidade, como metrópole, e sobretudo na perspectiva de uma ideia de modernização, ela começa então a ter uma série de momentos que são momentos que marcam transformações muito radicais da sua paisagem urbana. Então isso é um dado que, de certa forma, inaugura essa ideia de modernidade. Mas eu diria que, na verdade, é mais uma modernização, porque são processos que vão, de certa forma, sendo constituídos a partir de situações de desigualdade social, de exclusão social, né? De afastamento e deslocamentos migratórios muito intensos, né? Então, na verdade, é uma modernização sem modernidade, se a gente for pensar o conceito de modernidade como o conceito de um bem-estar social.
produz, de fato, uma sociedade minimamente igualitária, minimamente confortável em termos dessa distribuição das riquezas e das possibilidades de, enfim, de prosperidade. Então, eu começaria com um episódio que começa lá em 1908, vou fazer uma colinha aqui para não perder, que é um evento que eu acho que ele é muito interessante, porque ele marca os primeiros sinais de uma cidade convulsionada, que me parece que a nossa querida cidade sempre teve essa vocação para momentos de convulsão social. Então eu vou falar aqui de um episódio que marcou muito a cidade do Rio de Janeiro, que foi a revolta da vacina, que aconteceu exatamente entre o dia 10 e 16 de novembro de 1904. É importante a gente perceber que esse período que começa no início do século XX, que vai até mais ou menos o final da década de 20 do século XX, é um período de intensas transformações e de projetos urbanísticos, muitos dos quais inspirados em cidades, né, como foi o caso da Paris, do Barão de Haussmann, lá no final do século XIX. Então são projetos que são copiados, né? O Rio de Janeiro com essa vocação também de ser algo que parece que deve eclipsar a sua própria natureza. Então esses projetos urbanísticos, eles vêm numa proposta de modernização da cidade, mas junto com essa proposta vem aquilo que eu chamo dessa circularidade do trágico, que são os processos de exclusão, são os processos de extrativismo, de uma lógica extrativista, à medida em que você também destrói boa parte, né, de uma paisagem natural, de uma certa, vamos dizer assim, né, de uma certa configuração da natureza que essa cidade sempre teve, né? E aí você vai construindo essas relações a partir desses processos que são sempre de enfrentamento. Bom, a revolta da vacina, ela é um projeto capitaneado por um grupo de médicos, sanitaristas, cientistas, dentre eles o Oswaldo Cruz, que tinha por fim promover uma espécie de um processo de higienização da cidade. É claro que junto com isso tinha também uma proposta de fazer com que as muitas epidemias que graçavam no Rio de Janeiro daquele período, né, elas pudessem ser minimamente controladas. Essa epidemia específica que faz com que um grupo muito grande de cariocas ou, enfim, moradores da cidade vão para a rua, criam barricadas, né? Constrói formas de enfrentamento, inclusive com a polícia daquela hora, porque havia naquele momento uma espécie de uma não, vamos dizer assim, as vacinas, elas provocavam muitos efeitos colaterais, inclusive mortes, né? Então, na verdade, essas revoltas, elas eram praticadas pela insegurança e a possibilidade de que aquilo não fosse funcionar muito bem. O fato é que nesse momento, em que praticamente 6 dias, em que a cidade vive um estado de caos, né? Que vive um estado de enfrentamento, que vive um estado de muita violência, acontece um fenômeno muito interessante para a gente pensar esses processos cíclicos, né? Esses processos de uma tragicidade, é que muitos daqueles sujeitos que estavam amotinados, e eu diria alguns dos quais nem diretamente vinculados ao processo das manifestações da época, mas eles eram presos pela polícia do governo, do Estado. Muitos foram levados, dada a inexistência de um sistema carcerário naquela época que pudesse enfim, receber uma quantidade muito grande, né, de pessoas que foram presas, foram encarceradas, muitos dos quais vieram parar aqui do lado, na Praia Vermelha, onde funcionava o manicômio de Pedro II, que é o Hospício da Praia Vermelha, que é a primeira instituição de apoio, de acolhimento, né, psiquiátrico no Brasil, que foi inaugurado em 1842. Aí que começa a minha história, que é a história a contrapelo, né? Algumas dessas pessoas entravam, o curioso que muitas delas
eram moradores de rua, eram indigentes sociais, eram pessoas que muitas vezes estavam numa situação que para o Estado ou para a polícia era considerada como vagabundagem, né? Então essas pessoas entravam ali de um modo involuntário e muitas vezes permaneciam durante muito tempo presas e inclusive perdendo esse lastro com a família. E um dado interessante que uma dessas pessoas, que foi a partir de uma pesquisa que eu fiz em 2005, um acervo muito interessante que tem aqui na UFRJ, que é o Museu da Psiquiatria, não sei se vocês conhecem, mas que funciona dentro do IPUB. E esse museu, ele guarda, aliás, um acervo importantíssimo, porque é a história da psiquiatria no Brasil, né? Desde a inauguração desse manicômio, que foi pelo imperador, e até mais ou menos a década de 10, 15. Então ali você vai encontrar todos os prontuários, inclusive prontuários de algumas pessoas notáveis, como é o caso do Ernesto Nazaré, o caso do Lima Barreto, por exemplo, né? Então esse espaço que começa a recolher esses sujeitos, né, que são os sujeitos excluídos de todo esse projeto de recomposição, de transformação das paisagens urbanas do Rio, esse espaço ele começa a recolher histórias, e uma das quais eu me conectei justamente nesse ano 2005, que foi a história de uma mulher, que eu vou dar o nome de Joana, porque eu não me lembro mais do nome dela, mas que eu conheci também num projeto que eu trabalhei no final da década de 90 com um psiquiatra que dirigia o IPUB. A Joana, que é o nome fictício dessa mulher, ela foi uma das pessoas que, na década no ano de 1904, ela foi recolhida no meio desse momento de convulsão da cidade do Rio de Janeiro, né? Quando eu crio uma biografia, eu quero deixar bem claro que, às vezes, as datas elas não coincidem, né? Mas eu quero pensar na questão até ficcional desses personagens, que no fundo são personagens que existiram, continuam a existir, né? E que podem contar para nós sobre uma história dessa cidade pelo viés que nunca sabemos, pelas notícias oficiais, né? Então essa mulher que eu chamo de Joana, ela chegou até a mim com uma história para falar dessa condição, né? Que pessoas que muitas vezes estão na situação desse limite de um processo de vulnerabilidade social, que muitas vezes a nossa cidade, em momentos diferentes de seus projetos urbanísticos, propicia, ela conta um pouco essa história para marcar essa situação que relaciona o estado de miséria com o estado da loucura e da indigência social. E tendo uma relação muito próxima com esses processos que a gente vive, e eu diria que vivemos até hoje, né? Estamos aí às portas de um novo evento internacional e a gente percebe que essa lógica vamos dizer assim, essa lógica de uma modernização que não prevê, de fato, né, um processo minimamente aceitável, um processo minimamente justo, igualitário, ele permanece. É uma lógica que está aí, né? Uma lógica que afasta as populações dos centros, que passam a ser aqueles incorporados num grande, um ambicioso projeto de exploração imobiliária, e a gente vai percebendo essas repetições, esses ciclos que, na verdade, se recompõem uma história da cidade do Rio de Janeiro. Bom, essa mulher chega, que eu chamo de Joana, ela chega num texto que eu acho fascinante, que é um texto que foi publicado após a morte do Lima Barreto, mas que diz respeito a esse momento que o Lima também vive internado. São dois momentos da vida dele, um em 1919, outro em 1920, e ele também fica um tempo asilado nessa instituição que é o Hospício da Praia Vermelha. E num desses momentos, o Lima comenta, né,
a existência desse enorme contingente de pessoas, homens, principalmente, mulheres também, que eram internos desse hospício e que vinham de situações, né, em que a rua, de situações em que esses episódios de convulsão social acabava levando essas pessoas para dentro do hospício. E ele comenta algumas pessoas, não provavelmente diretamente essa mulher a quem eu me reporto, mas ele, mais uma vez, ele identifica essa relação muito próxima entre um projeto de modernização que exclui, né, a grande maioria da população, uma proposta de transformação da paisagem urbana da cidade, que não pensa inicialmente as especificidades, as histórias, as narrativas, sobretudo essas narrativas que são submersas, e que também não pensa minimamente como a recomposição dessas paisagens possam gerar um mínimo de conforto e de bem-estar social. Então, o Lima, mais uma vez, ataca essa instituição psiquiátrica como um espaço de produção, como um depósito. E aí ele dá o título a um texto que ele produz a partir dos diários do hospício, que se chama Cemitério dos Vivos, né? Que é um texto muito, enfim, que é um título muito interessante para a gente pensar como você cria, na verdade, um espaço em que vivos estão numa condição de, enfim, de mortos, né? Mas, enfim, eu queria falar desses dois momentos para repisar, talvez, essa dimensão do que o tema dessa circularidade, né, do trágico possa nos fornecer como indícios de processos que nós, que trabalhamos com essa cena expandida, precisamos ter essa escuta, precisamos ter, né, essa atenção mais fina, eu diria. E aí o Lima, então, ele descobre de cara, né, que há uma relação muito implícita entre essa dimensão da loucura, essa dimensão da miséria. E ele fala, a partir do texto dele, dos Diários do Hospício, um pouco desta configuração, desta cidade convulsionada, e que eu vou ler dois trechinhos que eu relacionei aqui para essa fala. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, onde é a pior etapa de alguém como eu entra aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nossa nudez. Nem chinelos e nem tamancos nos dão. Deram-me uma caneca de mate, logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, eu tenho a certeza de que não estou louco, mas devido ao caos, devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que a minha vida material há 6 anos me assoberbam, de vez em quando eu dou sinais de loucura, delírio. Então, esse é um pequeno trecho dos Diários do Lima, que depois se torna, então, essa novela chamada Cemitério dos Vivos. E eu queria partir dessa fala para a gente pensar outros momentos, né? E eu vou dar um pulo enorme, porque também eu fico um pouco preocupada com o tempo, mas de nós pensarmos outros momentos em que esse mesmo estado de convulsão social se instala, né? Em que a gente percebe uma espécie de uma recomposição dessas forças que estão desde sempre amparadas por uma lógica extrativista e também a serviço de um projeto que, no fundo, ele é um projeto discriminatório e um projeto de exclusão social, né? Então, eu gostaria de falar das jornadas de junho de 2013, falando com todo o cuidado que essas jornadas representam como um episódio
que de alguma maneira recompõe esse estado de convulsão social, mas que ao mesmo tempo aponta para mudanças que são significativas, sobretudo na constituição desses grupos, né, que agora, de um modo que ora organizado, ora espontâneo, né, tem a necessidade, tem a urgência de manifestar um estado que é de indignação, né, que é mostrar a partir de eventos que possam ser desde a aglomeração de muitas pessoas em torno de uma ideia ou algumas ideias comuns, mas desde também de ações que acabam, de alguma maneira, criando derivas, né? E eu queria falar aqui especialmente dos grupos que praticam a partir do movimento, né, desse movimento popular, alguns atos que muitas vezes são considerados como atos de vandalismo, atos de depredação desse patrimônio da cidade. Então me parece que esse espírito, né, que anima a circularidade de uma experiência do trágico, ele é um dado, se não permanente, mas ele é um dado que se recompõe toda vez que há uma espécie de um enfrentamento que é dessa ordem, né, de uma estrutura carcomida que precisa ser, de alguma maneira, pela própria dinâmica, né, da sociedade contemporânea brasileira, que precisa ser abalada, essa estrutura. Essas forças que vêm com uma potência muitas vezes desmesurada, né, elas então provocam esses tensionamentos, e esses tensionamentos muitas vezes constituem os episódios que a gente chama aqui, que eu estou tentando chamar aqui, como esses episódios de convulsão social, né? Bom, o que nos interessaria pensar nesses momentos em que a cidade do Rio de Janeiro, e eu falo da cidade porque eu estou bem interessada nesse recorte. Naturalmente a gente poderia ampliar, e a própria leitura do Lepec, quando fala sobre essas coropolíticas, né, essas relações, na verdade, de muitas cidades convulsionadas, se a gente for pensar hoje numa perspectiva global. Mas eu estou interessada no Rio de Janeiro, primeiro porque eu moro aqui e eu também trabalho e atuo aqui. E segundo, porque desde 2011, quando eu comecei um trabalho lá na UERJ, com um projeto que se chama Zonas de Contato, que inicialmente ele foi um pouco desenhado para atuar junto aos coletivos, grupos de teatro, dança e audiovisual também. Naquele momento a gente estava bem antenado com essa produção do audiovisual na Baixada Fluminense, e foi um momento em que me interessou também mobilizar os recursos que a universidade possui em termos de espaço, eventualmente quando se ganha um edital, então são recursos financeiros também, os recursos humanos, né, dos professores, dos artistas que dão aula. Então a ideia era justamente criar um projeto que propiciasse a esses coletivos um programa de formação continuada nas linguagens do teatro, da dança e posteriormente da performance. Então, nesse momento, foi muito importante, de alguma maneira, recuperar essa trajetória de uma experiência com a cidade para fazer com que esse projeto, que tinha como princípio uma pedagogia, um processo formativo, né? A princípio não estávamos tão assim, exclusivamente voltados para a questão da criação de espetáculos ou de eventos, etc. e tal. Na verdade, a gente queria, de fato, criar um núcleo de formação, um núcleo que propiciasse o encontro e também a formação de redes, como a Adriana, eu acho que atua um pouco nessa linha também. E nós fomos percebendo que era importante restaurar um pouco dessas histórias da cidade para pensar de que modo esses processos formativos, eles se aproximam, se encontram e produzem, né, material para futuras reflexões, tanto no âmbito das criações cênicas, que a gente vai se lançando, mas também no âmbito das pesquisas no campo da academia, que é onde também eu atuo e eu milito. Então, esse projeto Zonas de Contato, ele começou com essa perspectiva de recuperar parte dessas histórias, dessas narrativas.
E sempre com esse cuidado, que eu falo que é dessa sintonia fina, de nós pensarmos esses episódios sempre com a perspectiva, se eu estou falando de um passado em que eu pessoalmente não estive lá, né, mas que nós pudéssemos então resgatar documentos que nos colocassem em contato, em sintonia com esse passado a partir de outras narrativas silenciadas. E nessas experiências contemporâneas que nós, né, nos aventuramos participar, que também pudéssemos perceber, a partir desses atos incorporados, que são os atos espontâneos das pessoas que vão para a cidade, que se envolvem nesses momentos, né, eu diria assim, né, momentos de indignação coletiva, e ao mesmo tempo que são momentos que apontam, né, para futuros desdobramentos dos nossos desejos de uma cidade mais humana, de uma cidade que propicie melhor esses encontros entre centro e periferia, que possa equalizar melhor essas diferenças. Então, na verdade, foi sempre a perspectiva de pensar essas experiências in loco, essas experiências a partir desses olhares que são os olhares do que está à margem. Então, o projeto Zonas de Contato, ele começa em 2011, mas em 2012, ele pela primeira vez, ele se dá conta dessa cidade que clama para ser o nosso objeto de pesquisa, né? Então, nós começamos a trabalhar em algumas cidades do interior do Rio de Janeiro. É importante falar também que esse projeto foi feito em colaboração com algumas pessoas. Aqui a gente tem um professor que participou da primeira edição, que foi o Gilson Mota, e eu tenho 5 minutos. Na sequência, nós tivemos Carmen Luz e Heloísa Abrantes, que foram colaboradores também nesse projeto. Bom, fazemos um pouco esse percurso pelo interior do estado do Rio de Janeiro, pensando também essas especificidades das cidades e trabalhando outras narrativas, outras vivências. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês o que é o fruto de um trabalho que foi em 2012, na cidade de Barra Mansa, que foi quando a gente começou a ir para a rua, literalmente. Naquele momento, a gente percebeu uma coisa muito interessante, e acho que esse é quando o olhar estrangeiro, quando chegamos, aportamos numa cidade ou aportamos num território desconhecido, muitas vezes a gente é capaz de ver coisas que aquelas pessoas que estão ali há muito tempo não são mais capazes de ver. E a gente percebeu que entre uma margem e outra da cidade de Barra Mansa passa um rio, que é o Rio Paraíba, né? E esse rio, ele foi um processo de transformação também da paisagem urbana daquela cidade, que embora é uma cidade de médio porte, 300 mil habitantes, mas é uma cidade que tem uma história e que também sofreu processos muito violentos, né, da sua mudança paisagística. E esse rio, que é um rio que desde os anos 70, quando eu era criança, que eu me lembro de episódios falando da morte do Rio Paraíba, né, imagens que vinham coladas, estampadas nos jornais, como graves crimes ambientais, como está acontecendo atualmente no município de Mariana e os arredores. E desde aquele momento, esse rio que passa e divide a cidade, ele sofre um processo de eclipse. Ele desaparece da experiência das pessoas. As pessoas sabem que tem a ponte, mas muitas vezes elas esquecem que embaixo da ponte passa um rio. Então, o trabalho que a gente fez lá foi esse rio que soprou para a gente a necessidade de olhar, né, a partir da existência muito evidente, né, desse rio, mas também das histórias que esse rio, de alguma maneira, levava. E esse processo levou 4 finais de semana com um coletivo que foi formado pelo grupo de teatro Sala Preta e também pessoas que foram chegando para esse processo, que foi conduzido pela Heloísa Abrantes e minha supervisão. E ao final desse processo de 4 semanas, a gente então criou uma performance que tem um nome muito sugestivo de Paraíba em Liquidação, que eu vou passar um pedacinho para vocês e depois a gente pode conversar um pouco mais.
município apagar a luz? Eu tô procurando onde fica.
Bom, chegando ao final, na verdade esse vídeo não foi editado ainda, mas eu queria só, para completar, dizer que tinha uma proposta que era um cortejo silencioso. Ele durava em média 1h40, mais ou menos um percurso que tinha 3, 4 quilômetros. Tinha uma curiosidade, essa performance foi feita no dia 21 de dezembro de 2014, para quem se lembra, era segundo o calendário maia, o fim do mundo. Então tinha também uma recepção, provocou, né, uma recepção muito interessante da cidade. O que eu acho que eu posso depreender, tinha um outro dado também interessante, essas garrafas, como é que se chama? PET, né? Elas tinham 2 litros de água, eram água do Rio Paraíba, essa água era do Rio Paraíba, e essa água tinha que durar durante todo esse cortejo, né? Então era um pouco essa coisa conta-gotas. O que é muito interessante perceber as recepções e as várias leituras que esse trabalho provocou na cidade, né? O Rio sempre vinha em último lugar, que era interessante. Tinha desde, vocês estão fazendo uma campanha contra o alcoolismo, vocês estão fazendo tipo de protesto, estão protestando. Mas foi muito interessante perceber que o Rio, para o qual a gente tinha sido contaminado, né? E de certa forma a gente pensava o tempo todo nesse rio que está em liquidação, e pensando aí numa escala que se tornou muito mais grave hoje, quase todos os rios estão em liquidação, né? Então o rio vinha sempre em último momento, assim, aquela, né? Mas ao mesmo tempo tinham pessoas que falavam, vocês estão falando do Rio Paraíba que está morrendo. Então, eu penso que propostas como essa, elas talvez, é uma perspectiva talvez de um lançamento que eu jogo, né? Mas talvez elas sejam propícias para repensar essas questões de pertença, de pertencimento e de cidadania na cidade. E pensar a cidade como essa cena expandida, né? O quanto que ela tem de potencialidades para fazer com que esse nosso trabalho também reverbere em nós e no outro. Então, essa relação também é o que a gente busca aí nessas propostas. É isso aí, muito obrigada pela atenção. Então, vou só puxar aqui uma conversa, iniciar aqui uma conversa e a gente abre, se alguém já quiser complementar desde agora com alguma pergunta, com alguma observação. É porque para mim fica muito bonito de observar nas 2 pesquisas, e aí eu gostaria de tratar das pesquisas, porque elas são tão amplas, são anos já você trabalhando com essa questão, 2 anos de residência com esse grupo. Então eu fico assim, é demais, eu tenho perguntas sem acabar, para querer saber cada detalhe, modos de procedimento, pequenas histórias, grandes histórias, conceitos que estão alicerçando os projetos. Mas para mim tem uma coisa que as 2 pesquisas têm muito claramente, que é uma ideia de cidade fazendo corpo e de corpo fazendo cidade, num embate muito direto, muito... a gente viu aqui, pôde ver uma cidade sendo construída ou destruída, não sei, e a gente pôde ver aqui também, a gente viu em vídeo e a gente viu em cena. Então fica muito assim, claro para mim. E uma dualidade que eu gosto muito sempre de pensar, porque a gente fala muito na palavra resistência, ela é uma palavra realmente fundamental, há que resistir, mas eu sempre, como performer que sou, com coisas com as quais trabalho, chego sempre na palavra aderência, toda vez que eu chego na palavra resistência, porque eu preciso de entrar na relação de resistência que seja, mas na relação. Então sempre uma questão de aderência vai estar embutida numa questão de resistência, e isso vai fazendo o corpo se fazer, né? Fazendo um corpo se fazer e uma cidade se fazer também. Posto isso, eu fiquei com 2 perguntas aqui para trocar sobre as pesquisas. A primeira vai então para a Adriana, porque eu acho que tem a palavra estética entra com clareza, a palavra política entra com clareza, e eu gostaria mais de te ouvir a respeito da palavra vitalidade. Porque para mim é um projeto de vitalização, de vitalidade radical. Radical. Se você me pergunta como eu vejo, a primeira coisa que me ocorre é realmente isso. Eu vejo
vocês chegando aqui impressionantemente vitais, cheios de vitalidade, e essa pulsão é muito, assim, é muito bom. Eu gosto muito. Então, assim, fico querendo entender mais como essa palavra entra no seu projeto político, como essa palavra entra no projeto aí político e artístico de vocês. Gostaria de ouvir um bocadinho mais sobre isso, porque política e estética eu consegui endereçar, consegui entender os fundamentos conceituais que estão alicerçando e tudo isso. E agora ouvir sobre isso, o que é essa palavra, como ela ressoa para vocês. E no caso, estava aqui pensando, Denise, olhando, e assim, o teu projeto, a historicidade, a maneira como você trabalha a história e a performance chegando junto, e aí a palavra narrativa, a narratividade é muito importante, e você vem então, através dessas narrativas, compondo, pesquisando, os arquivos são presentes, mas você chega no corpo. Então, assim, onde você chegou aqui, você diz, era um cortejo silencioso. Então, eu gostaria de entender mais como é para você, na sua pesquisa, essa relação da palavra, vírgula, da narrativa, vírgula, do corpo. Como é que você costura isso? Porque você disse que estava com a Heloísa fazendo uma... Era uma dramaturgia, como dramaturgia? Juntas. Então, como é que essa relação se dá? Ficava interessada em entender isso. Onde é que a história, a historiografia e a performance se juntam para essa construção de corpo que faz cidade e cidade que faz corpo. Como é que você vai trabalhando isso na sua pesquisa? Publicaram um livro, né, e agora estão editando esse vídeo. Então, queria saber mais. E aí vem junto, embutido, uma curiosidade, mas não sei se vai dar tempo, dos projetos no Rio de Janeiro, propriamente dito. É Barra Mansa, Estado, tá? Mas na cidade do Rio de Janeiro, como é que você está pensando, o que você está com vontade de fazer, o que você tem tido gana junto com o seu pessoal da pesquisa de estar realizando nas ruas cariocas nesse momento? É difícil falar porque é meio que de uma outra ordem, né? Engraçado, ontem o Roberto Corrêa, ele ficou repetindo muitas vezes, né? Que a coisa mais importante é o amor, né? Ele ficou nessa coisa. Eu acho que é meio isso aí, assim. Eu sei que é um papo, eu não sou filósofo como o Roberto, então assim, completamente descontextualizado, eu fico parecendo super naif, né? Mas eu vou bancar essa. Eu acho que tem o trabalho tem uma pulsão mesmo, porque eu acho que ele traz uma urgência desse momento que a gente está, sabe? O Roberto ontem também veio com essa, assim, que ele não curtia a palavra contemporaneidade, mas que ele estava muito interessado no de coletivo, de cooperação, de copeiro, que ele achava mais legal, claro. Então, acho que essa coisa... Uma coisa que ficou muito claro lá no trabalho é que a gente arregaçou a manga para trabalhar. Então, né, acho que entre nós, a gente conseguiu uma conversa entre nós em que não tinha essa coisa assim do discurso atravessado ou da tentativa discursiva demagógica, do projeto social, da coisa ali. A gente quebrava muito pau nesse sentido. O Patrick é um cara que falava muito isso. Pô, eu não sou ator negro, cara. Eu sou ator, né? Assim, esse lugar, né? De fala do Patrick. Isso é forte, assim. Então tinha uma coisa assim, quando a gente se viu ali enfrentando vários maremotos, porque o processo foi bem duro, tanto essa radicalidade do processo coletivo que você não avista o outro, tem uma hora que você está no meio do oceano, né? A gente usava essa metáfora direto. E aí tu não avistava o outro lado e não dava mais para voltar, né? Agora já era. Temos que seguir em frente, daqui a pouco a gente vê a terra ali. Mas estava todo mundo no mesmo barco, eu também, entendeu? Como diretora, eu dirigi o trabalho com o Lucas e com a Mariana Mordente. A Kátia Costa fez a direção de movimento, o Ricardo fez a direção de musical, mas era tudo um corpo coletivo muito denso. E a gente não avistava o outro lado. E a gente estava junto com eles, porque a gente estava realmente no lugar. Então, o que eu acho que eu posso te falar da vitalidade, é que teve uma hora que a gente falou, galera, a gente só tem o trabalho. Vamos trabalhar. Então a gente blindou a sala de trabalho
por conta de todas as pressões políticas que o trabalho sofre e sofreu, porque hoje fazer esse trabalho no lugar onde a gente está fazendo, né, eu odeio isso, mas com jovens atores periféricos, como se diz, né? A gente não quer mais nem usar esse como se diz. Essa estandartização de um certo campo de periferia, isso não está na boca dos atores, isso está na boca de outros agentes. Então, assim, teve uma hora que a radicalidade desse projeto começou a querer ser infiltrado por jogos jogos políticos que estão hoje, né, em ação na cidade, e para a gente poder, ou a gente aderia a esse troço, e aí a gente não ia ter o trabalho, ou a gente blindava. Então a gente blindou a sala de trabalho para a gente poder de fato trabalhar no campo da arte, que é a discussão que a gente tem muito, eu e tu, assim, né? Esse lugar do campo político, do campo da arte, e o que é a arte como a alavancadora, né, do teu estar no contemporâneo, hoje no teu tempo, no teu espaço, na sua cidade, onde é esse lugar, né, onde é que eu estou? Então a gente entendeu isso, que a gente queria era trabalhar, então vamos embora trabalhar. E aí eu acho que a vitalidade veio dessa qualidade de trabalho na sala, entendeu? Onde todo mundo estava ali. E aí a gente teve uma confiança plena uns nos outros, né? E aí mergulhamos. Então a pulsão que tem hoje, eu acho que os atores têm essa pulsão em cena, porque o trabalho é de fato nosso, deles nosso, entendeu? Ele não faz concessão para um tipo de jogo dos discursos periféricos, das hegemonias desses campos de disputa dos modos de produção na cidade do Rio de Janeiro hoje, entendeu? Ele está dialogando o tempo todo com isso. Ontem estivemos na sala do secretário municipal de Cultura para negociar o projeto de política pública para essa parada, entendeu? Mas quando a gente se olhou e blindou a sala de trabalho, a gente falou, a única coisa que a gente tem é o trabalho. Não vamos nem discutir o futuro. Enquanto esse espetáculo não for uma realidade, né, a gente primeiro não sabe se vai ficar bom, né? E ficar bom pra gente é muita coisa assim, da gente gostar, da gente se sentir potente fazendo, né? E aí a gente estreou a coisa e tá todo mundo se sentindo potente. É só o que a gente tem. Não sabemos o que vai acontecer, entendeu? Se a gente vai fazer... A gente quer fazer temporada no Sérgio Porto, claro. A gente quer fazer o palco giratório, a gente quer conseguir fazer essa residência na casa do João da Serrinha para interagir com Madureira e com as escolas. A gente tem 1000 planos, mas a única coisa que a gente está indo devagar, a única coisa que a gente tem agora é a qualidade das relações em sala de trabalho, fazendo esse espetáculo e uns cuidando dos outros com todo o dissenso que isso implica, com todo o pau que come internamente e tudo mais. Acho que é isso. Respondeu muito bem, minha querida, na minha opinião, porque a gente pega aí elementos incríveis que, assim, primeiro essa ideia de blindagem, né, que você não associa a um vitalismo. Um vitalismo você pensa que vai ser uma coisa mais fluida e que circule as energias. Para que a energia circulasse foi preciso blindar. Isso é a primeira coisa, porque os discursos, para um discurso poder de fato se gerar, não poderia ter essas flechadas discursivas, senão você só ia ficar respondendo, você só ia ficar reativo, você não ia ter como criar um espaço criativo de fato. Então, criar um espaço criativo. Então isso é muito legal, o primeiro entendimento muito legal, e assim, é um projeto de política pública. Como é que as coisas se misturam, porque agora, com esse passo, essa reunião, essa cena dessa reunião, nessa cena expandida, cria aí um outro ato desse trabalho, que é entender o entendimento de um projeto de política pública, e aí entender o que são os dentros e foras, quais são as blindagens necessárias, e a palavra é forte mesmo, é blindagem do top da palavra vitalidade. Do top da palavra vitalidade vem a palavra blindagem, né? E até tem uns textos bonitos, tem o Júlio Pessan escrevendo sobre o corpo blindado como sendo um grande problemão, e no caso aqui a sala blindada foi o espaço necessário para o corpo performativo, com essa potência que a gente pôde perceber se fazer em grupo. Massa, muito obrigada. Então, Denise, vamos pensar um pouco sobre a palavra, a narrativa e a pessoa. Então, olha só, ficou até a minha marca de batom aqui.
Bom, eu acho que tem um dado que você me provoca a pensar, que esse projeto ele se desloca por várias cidades. Em cada cidade ele encontra um grupo que é formado para trabalhar com a gente. No início a gente fazia as oficinas e tchau, um abraço e ir embora. Com o tempo a gente percebeu, não dá para ir embora, precisa ter uma dilatação desse trabalho, porque eram trabalhos muito interessantes, né? E foi aí que a gente pensou de ampliar um pouco mais essa permanência e ter uma ação. A gente nunca, quando eu falo a gente, sou eu, Heloísa, Carmen, a gente nunca fala vamos fazer uma performance, a gente fala de ações, né? Ações para a cidade. Então, pensamos, vamos provocar, a partir desses encontros, dessas imersões, ações. O que é curioso, que todo lugar que a gente viajou, já fomos para Barra Mansa 2 vezes, Volta Redonda, Paraíba do Sul, Japeri, em cada lugar a gente encontra um potencial, muitas vezes que está ali adormecido, que são essas narrativas da cidade que refletem e respingam e essa relação que eu chamaria, né, de um fluxo e um contrafluxo. Porque as histórias também são feitas dessas histórias, as pessoas são feitas dessas histórias. Então, em Barra Mansa, por exemplo, a gente trabalhou num espaço que nos foi concedido, e quando nós estávamos lá dentro, uma atriz falou assim, olha, o meu tio me contou que na época da ditadura, esse espaço, que era um antigo quartel da Polícia Militar, era um espaço em que os presos políticos vinham para cá e sofriam torturas, etc. e tal. Então, eu acredito muito nessas questões dos espaços que são imantados, porque as nossas presenças no mundo, na cidade, a gente o tempo todo, a gente imanta a cidade dessas presenças, assim como nós recolhemos na nossa casca, na nossa epiderme, essas presenças, ausências, né, que estão aí circulando. Então, cada momento vai atuar de um modo para esse trabalho. O que é muito interessante é que a gente sempre parte de uma grande questão, que é problematizar essa ideia de dramaturgias. Porque eu acho que isso é um conceito hoje muito interessante, mas ele é um conceito que ele vem se abrindo de um modo sui generis, né? Ele está proporcionando aberturas muito intensas que muitas vezes escapam até uma terminologia, uma conceituação. E é nesse ponto que eu acho que tem, então, duas relações que para a gente é importante. A perspectiva dessas histórias que nos chegam e que, de alguma maneira, nos alimentam, nos formam, e aí eu chamaria dessas narrativas que a cidade produz, né, e que são abundantes, e também as nossas próprias narrativas. Então, os processos de construção de uma dramaturgia, tanto nesse trabalho que vocês viram, mas a gente tem outro trabalho que fizemos às margens do Rio Guandu, lá em Japeri, que foi muito interessante, que era um campinho de futebol, e a gente primeiro pensou em fazer no centro de Japeri, mas a gente falou, mas a gente está falando de histórias em que o rio atravessa essas histórias. Então tem um lugar lá que de fato a gente achou que era aquele lugar, fomos para lá. Não chamamos ninguém, não era um espetáculo, não fizemos, né, divulgação. E foi curioso que era um campinho de futebol que frequentado pelas crianças locais. Então as crianças foram os nossos espectadores. Nesse momento que eu penso como que é interessante esse trabalho, que ele é poroso, ele é aberto. Então é de fato se lançar numa aventura que você não tem a priori, você não sabe no que vai dar, né? É um processo. Eu acho tão rico isso, sobretudo quando se trabalha com grupos diferentes, cidades diferentes e parceiras diferentes, porque esse trabalho, embora sempre tenha alguém que está capitaneando ele à frente, mas ele é um trabalho também, uma construção, digamos assim, coletiva, colaborativa. Não digo que seria coletiva, mas ela é colaborativa. Aí nesse ponto, a questão das histórias e dos arquivos, que podem ser tanto esses arquivos físicos, documentais, mas os arquivos da memória, os arquivos orais. Então, nesse ponto, é muito importante por aí esse trabalho que a gente faz também, essa sintonia fina com as pessoas que nos alimentam, com essas narrativas
e que esse corpo, que eu acredito que é impregnado dessas histórias, ele devolve isso na cidade. E eu acho que é por aí também, né? O estranhamento, ele não é só estranho, né? Muitas vezes você é cooptado pelo estranhamento. Isso é muito legal. Você está se vendo, você está no fluxo de uma imagem que você não decodifica, você não sabe o que é aquilo. As perguntas sempre me faziam, mas o que vocês estão fazendo mesmo? Tem uma história que eu, só para terminar, que eu acho muito interessante. A gente estava lá nas margens do Guandu e cada ator, cada performer ficava num sítio, num campo de futebol, né? E ele desenvolvia a sua dramaturgia, a sua história, tinha uma história, tinha um texto, e ele contava, quando chegava no final, ele começava tudo de novo, né? E ele ia fazendo aquilo num modo contínuo, e as pessoas se deslocavam de um lado para o outro. Tinha um menino que estava vendo de longe, e foi engraçado que eu tinha pedido para as pessoas irem com uma roupa clara, e foi todo mundo de branco. Aí eu falei assim, já imagino o que vai ser, né? Num espaço que tem uma presença muito forte das igrejas evangélicas, o pessoal já vai dizer que a gente veio aqui fazer um ebó, um despacho, né? E aí foi curioso que tinha um menino que estava vendo, assim, muito atento, e ele falou assim, tia, o que é isso aí que vocês estão fazendo? E eu fiquei quieta, né? Eu falei, o que você acha que é isso? Ah, é macumba, né, tia? Aí eu, não, é uma coisa que a gente chama de performance. Aí ele, performance tipo macumba? Eu achei isso maravilhoso, né? Então são essas combustões que esse trabalho, eu acho que proporciona e que é muito rico, né? Nossa, tem essa coisa bonita de voltar para a palavra, então, de alguma maneira, da performance macumba ou da macumba performance. Volta para a palavra, é uma coisa séria a palavra. Então, eu gostaria agora de abrir para os presentes, todo mundo, agradecer a presença e ver quem gostaria de, às vezes é um comentário, às vezes é uma pergunta, como quiser, a gente leva, você vai levar o microfone? Leva o microfone e vocês, então, tomam. Está sendo gravado. Pensando no que a senhora falou agora da palavra, né? É que quando vocês apresentaram os trabalhos, a professora Adriana usou o termo, agora você falou de periférico, mas como um termo usado por outros agentes exteriores, não como quem habita essa dita periferia. Mas antes a senhora usou o termo, senhorita, usou o termo não central. E a professora Denise usou o termo território marginal. Se isso é só um detalhe da linguagem relevante ou se isso realmente norteia posicionamentos e ações distintas dentro de toda essa reflexão que está sendo feita aqui da cidade expandida. Te responder rápido, são provocações de deslocamento mesmo dessas palavras. Acho que assim, tem um exercício que é necessário ser feito, que é não naturalizar esses termos, porque eles já carregam geograficamente todas essas questões que a gente está lidando aqui. Então, ficar buscando outros termos e questioná-los e tentar se atritar com eles faz parte dessa disputa, né? Isso já meio que anula um pouco a coisa da autopiedade que você tinha falado antes, né? já transfere para um outro lugar, né? A própria ação, né? Quando você coloca também, você vitimiza, né? E aí, é isso mesmo? Eu gostaria de ouvir eles também. Eu também. Fala aí. Bom, sobre esses termos, periférico e marginal, a Adriana na reunião falou um termo que eu gostei muito, eu falei assim, poxa, é verdade, a gente se pensar como novos centros, a gente não está trabalhando mais com essa... a gente não está trabalhando com essa relação talvez mais de periferia e marginalidade, mas também nós somos possibilidade de novos centros. Essa discussão, mas somos Jailson Souza Silva, né, do Observatório de Favelas, ele traz essa discussão de outros centros. Tem um livro chamado Novo Carioca, com vários artigos, onde tem esse pensamento está ali também, né? Então, tem uma discussão forte sobre essa coisa aí que você está colocando. Continua aí. E eu acho que isso faz mais do que o ponto geográfico, transforma o sujeito como
a gente das suas criações e a gente do seu lugar no espaço, né? Não é o espaço que determina a posição do sujeito no mundo, ou a qualidade da sua produção, ou como a sua produção é adjetivada. Acho que é mais importante estar sempre revendo esses adjetivos, sempre revendo porque são adjetivos. Eles são irreais até certo ponto, né? São super irreais e clássicos. Eu queria fazer uma observação pessoal, assim, que para mim essa diferença, né, de se colocar como não central e não se colocar como marginalizado, né, é porque me soa sempre como se colocar como marginalizado, parece que você ainda está falando como o algoz quer que você se posicione diante da coisa. E quando você se coloca como o não centro que pode virar centro, né, você se coloca como um ser produtivo, a revelia do que o algoz quer que você se posicione, que você pense. Acho muito... Posso ficar de pé? Melhor. Muito bom. Então, durante o processo, eu fui um dos caras que mais bati na tecla sobre a questão de ser ator de periferia, de ser um marginal. Na verdade, eu recuso todos os rótulos porque eu sou o que eu quiser, em qualquer momento, em qualquer instância. Quem eu sou? Eu sou naquele que foi criado na Cidade de Deus. Hoje moro no Madureira, em Serrinha, ensaio na Penha, dou aula em Botafogo, já fui para Paris, vou a Japeri. Quem eu sou? Eu sou o que eu quiser, no momento que eu quiser. Já estudei com os melhores palhaços, sou treinado, né, por um grande palhaço, Márcio Libá, já estudei com o Léo Bassi, já estudei com uma série de pessoas. Eu sou o que eu quiser, eu sou ator, eu sou palhaço, eu sou cômico, sou de um coletivo, tenho uma dupla de comediantes, de comédia, então eu sou o que eu quiser. Posso ser marginal, posso ser de periferia, eu sou a cidade. A gente fala no nosso texto, eu sou a cidade, eu estou onde eu quiser. Então, esse lugar de novos centros, de novas localidades, a cidade ela precisa realmente circular para se entender. Eu tenho metrô, tenho BRT, tenho ônibus, então eu estou o tempo todo circulando a cidade. Eu não sou, eu estou. Então, onde eu estou, eu faço o que eu quiser. Então, essa nova perspectiva do que a gente fala de cidade correria, é uma perspectiva nova, talvez, desse teatro. No teatro a gente usa o termo criar, né? Eu prefiro o termo combinar. Então a gente se combinou, a gente foi se combinando e criamos uma ideia. Talvez um novo conceito de combinar e não de criar. Porque criar, quando a gente fala de criar, a gente fala de uma coisa nova, né? Do que não existia. A gente combinou coisas. Combinamos lugares, combinamos pessoas e demos início a esse processo de cidade correria. Então, eu não sou, né? Eu estou, estar. Eu estou o tempo todo. Então esse é o verbo que a gente talvez queira conjugar, né, pra gente. Então ser o artista de periferia, não tem problema em ser artista de periferia. O problema é quando só existe esse rótulo pra gente. Então a gente não quer só esse rótulo. Eu sou ator, eu sou palhaço, eu sou comediante, eu sou negro, eu sou um monte de coisa, entende? Então eu prefiro estar. Eu acho que essa é a melhor definição pra mim e pra gente, eu acho, né, Thiago? Prefiro estar. Mais bonito, né? Obrigado. Nossa. Eu queria ouvir a professora Denise também em relação ao que eu falei. Só para dizer a vocês que o tempo, a gente está aqui com o tempo porque depois tem outra mesa. Então a gente tem que cuidar agora para procurar ser ágil para a gente poder ouvir mais algumas pessoas. E aí a gente vai ter que encerrar, mas depois tem outra mesa, as conversas continuam. Tem lá fora, cá dentro, tem está aqui, está lá. Tem um coffee break também no intervalo. Bom, a pergunta muito bacana, porque na verdade ela denota aprisionamentos que a palavra, né, ainda a gente somos sujeitos desses aprisionamentos. Eu acho que a reiterabilidade desses termos, periferia, territórios marginais, territórios da alteridade, que é uma outra palavra que também já começa, está muito gasta, é porque eu acho que é um fenômeno que para mim é novo e que ele reorganiza não só a cidade como espaço fértil de produções poéticas, mas também como que no âmbito das políticas públicas, sobretudo aí eu falo do campo da cultura, como é que ela precisa olhar esses espaços. Então eu penso que essas novidades
que aparecem e vêm aparecendo no mundo nos últimos 20 anos, elas de fato deslocaram o olhar para o que estava acontecendo dentro do sistema mainstream, né? Do oficial, do outorgado. E isso, embora a gente olhe ainda com esses binarismos, né, de pensar o centro, a periferia, você fala, eu acho fantástico, eu sou um ator, mas muitas vezes atribuem você é um ator negro, né? Você é um ator da periferia. Então eu acho porque a gente está vivendo ainda, né, esses momentos em que esse novo, que precisa de fato construir novas circulações e fazer com que essas terminologias elas avancem para a gente não ficar sempre nesses aprisionamentos, né? E por outro lado a gente começa a perceber que isso pode ser uma questão já superada, porque é o momento, eu sou ator, né? É como há pouco tempo eu estava numa mesa com um bailarino da companhia Pulsar, que é uma companhia que reúne bailarinos que têm deficiências físicas e bailarinos que não têm deficiências físicas. Então a questão que você traz era a mesma questão que o bailarino lá falava assim, eu sou bailarino, mas ele anda numa cadeira de rodas. Então vai chegar um momento que a gente não naturalizando isso e começando a superar também esses binarismos, a gente já olha e é um bailarino, né? É um ator. Mas ainda eu acho que tem um processo, porque de fato a estrutura do modo do capital, como essa engrenagem que a produção cultural ela é vinculada a uma estrutura maior, ela ainda desfavorece de fato os territórios que eu chamaria dos territórios abertos, né? Porque eles não são fechados a partir de certos, enfim, de certas programações, né, que esse sistema nos faz funcionar. Então, eu penso que isso é um processo que a gente está avançando vou usar uma expressão um pouco forte, muito mais por um pé na porta, né, que é necessário, do que propriamente pelas concessões que o sistema faz a quem trabalha nesses territórios que são abertos, que são territórios não outorgados. Enfim, acho que é isso. Temos tempo então para mais uma colocação. Posso. Antes de mais nada, eu gostaria que você, Adriana e Eleonora também, fizesse um comentário a respeito de algumas palavras que ficaram na fala de vocês e na exposição da tua pesquisa, principalmente, Adriana, onde você colocou que existem uns nós, né? Acho que você começou, já tangeu esse assunto de alguma maneira, que existiam nós, né? E na sequência do debate que vocês foram fazendo, você falou em blindagem, né? Essa blindagem para esse trabalho aparecer, né? E também numa outra fala da professora, houve também a palavra estrangeiro, né? Onde quando você vai até um outro espaço, você vai até um determinado local e dali com o seu olhar você é capaz de talvez ver coisas que não são possíveis, aquela rotina e aquela organização daquele espaço. Não sei, eu gostaria de ouvir um comentário seu, porque esse nó é literalmente um nó, né? Às vezes onde a coisa breca, quando você falou principalmente da relação que tinha com a polícia, são pequenas subjetividades, às vezes muito práticas, que atravancam os trabalhos e é necessário blindar e desblindar, eu não sei, gostaria muito de te ouvir. Não sei, cara, são tantos nós andando no processo. Não sei, você quer que eu comente mais um pouco sobre esses momentos complicados? Sim. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a discussão que a gente teve de teatro da cena ser panfletária. Em determinado momento do processo, eu e o Patrick, a gente discutia muito sobre isso, assim, por conta da cena que vocês assistiram, né? Porque era uma cena de risco ali, né? Então, por exemplo, esse medo da gente
em ser muito direto, em cair num lugar panfletário, mas teve uma hora que a gente também falou assim, cara, isso está travando a gente, esse medo de produzir discurso no espetáculo, né? Isso começou a travar. E aí a gente, quando percebeu que a gente estava ali, né, se policiando e que isso estava brecando, a gente falou, pô, vamos soltar a franga. E aí a gente se liberou, entendeu? E aí quando a gente se liberou, a gente foi explodindo para uns campos de investigação, que até originaram outras cenas que ficaram no espetáculo, que a gente está explodindo, né? Assim, e por conta dessa coisa da presença da linguagem da comicidade, do palhaço, né, da máscara, isso também acabava que a gente conseguia resolver muito no lugar da ação física, né? Então, o que aparentemente poderia se transformar num discurso da palavra, isso se resolvia muito bem na hora que a gente caía para o jogo, sabe? Então o jogo também ajudava a gente a escapar de uma possibilidade de entrar num lugar panfletário, né? Apesar que a gente ainda considera essa cena da cirurgia como uma cena panfletária, mas hoje a gente acha maneiro que ela seja assim, entendeu? Porque não teria como ser diferente. Apesar que também eu não acho que ela é panfletária, não. Isso é uma parada tua. Isso é uma coisa tua aí. A gente discorda disso. Mas eu acho que os nós tinham muito a ver com isso. Os nós interessantes eram esses. Os nós picuinha, chatice, eram outras coisas que não vale a pena a gente falar. Esses nós da criação, eu achei lindo isso que você falou, das combinações, né? Eram maravilhosos, porque aí os dissensos, eles eram resolvidos na cena, né? No jogo, nos enfrentamentos de cara, isso não tá... Quantas vezes a gente teve que pegar cenas totalmente diferentes, a gente juntava aquilo, né? Então acho que esses seriam os nós bons. Esses tipos de embate. Eu te respondi? Sim. Obrigada. Bom, rapidinho. Você fala do estrangeiro. Eu não sei se eu captei bem, mas eu queria falar a partir de uma perspectiva que é, de fato, esse trabalho que eu penso de composição para as ruas, ele é um trabalho que atua numa fronteira, né, que é estar inteiro, porque você não faz um trabalho desse se não tiver com essa, vou dizer assim, com essa coragem, né? Porque eu não estou interpretando um personagem, não estou fazendo teatro no sentido tradicional. E ao mesmo tempo, é um estar dentro, olhando para fora também. Porque é um pouco aquela relação que eu acho que a gente, quando vai para a rua, a gente se percebe nessa tessitura do mundo, né, sendo parte desse mundo, mas a gente avança também para perceber como é que é esse olhar de fora. Porque acho que é nessa fronteira que ela não é nada... ela é muito sutil, mas ela não é nada confortável, ela produz um tensionamento que eu acho que essas proposições se encontram, elas acionam, né? Então eu penso muito essa ideia do estrangeiro como esse sujeito que ele fala de um modo muito interessante, esse sujeito que transita, né? Que está em trânsito, que está em movimento. Mas esse movimento ele não é espacial, ele é um movimento mais interno. Então essa percepção de um sujeito que se estranha, mas ao mesmo tempo ele está ali, na sua inteireza. Se é que é possível isso? Porque também é uma pergunta que a gente sempre se faz. A possibilidade de... O que é isso? Estar presente, essa produção de presença. É sempre uma grande interrogação. Júlia, você gostaria de fazer uma colocação breve? É muito breve, rapidinho. Aproveitar até para linkar com o que você falou agora, que você trouxe essa coisa do panfletário, que não teve como fugir. Me interessa muito dentro da tragicidade atualmente, do trágico, sobre esse olhar cômico em cima dessas situações, desse estranhamento, em cima dessas ações e situações que a gente acaba passando. E eu queria que você comentasse um pouco mais, Adriana, sobre esses recursos que você acabou se deparando. Como nessa cena que você teve que enfrentar o panfletário, assim como você teve que passar pelo bufão e pelas essas máscaras balinesas e por outras máscaras como a do palhaço que você também teve que passar. Então eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. Vou falar bem rápido mesmo. Tá.
vou pegar para um outro lugar, assim. Naquela história que eu estava falando, que ano passado a gente trabalhou muito as questões biográficas, né, dos atores, era uma chororô, era uma coisa assim, super lindo. Mas tinha uma coisa ali que ninguém aguentava mais esse troço. E aí a gente começou a entender que a gente tinha que se dilatar, entendeu? E aí quando a gente começou a querer se dilatar, a gente fez uma experiência que um orientando meu tinha aplicado no processo dele de montagem de um espetáculo para cá, o Natan, dentro de Macunaíma. Ele trabalhou com um conceito de tribo que muito interessou a gente. E aí a gente começou a perceber, eu tinha uns papos muito fortes com a Dani, que a Dani, enfim, tinha muito, ela caía muito num lugar vertiginoso ali das dores dela, assim. E aí a gente começou a falar muito internamente de que a gente tinha que produzir mais raiva. Foi uma coisa do momento ali. E essa coisa da produção de raiva, ela começou a acionar um lugar de rir de si. E esse lugar de rir de si, ele levou de novo pra gente pro trabalho do bufão. Que é antes de você poder rir com os outros, você tem que rir de si. E isso daí foi trabalhando e foi libertando a gente desse lugar da autopiedade, que ficar mexendo nas suas feridas e tal. E esses estereótipos todos estão embutidos nesse processo todo. Então a gente foi se libertando disso. E aí o trabalho das tribos que a gente importou do trabalho do Natan foi incrível, porque começaram a surgir delírios de si mesmo, muito mais interessantes. Então, o Hugo, por exemplo, ele trouxe a tribo dos pobres soberbos. E essa tribo dos pobres soberbos, ela tinha uma lógica muito incrível, assim, né? Enfim, que colocava a galera de classe média toda no seu devido lugar. Assim, era muito interessante a lógica do Hugo, né? A tribo do Patrick era... Cadê o nome da outra tribo? Dos Pretos. Tribo dos Pretos. Só isso? A tua era qual mesmo? Era Grotowski e Massai. Grotowski e Massai, era a tribo do Thiago. A tribo da Dani era... Qual Dani? A primeira eu não lembro. Era aquela coisa meio metalheira, mas era uma coisa meio como é que era? Roqueiros fajutos. Roqueiros fajutos. Foi a segunda, no caso. Tinha uma coisa muito interessante, assim, dos dilatamentos, que esse trabalho das tribos começou a rolar. E aí a gente começou a ver o quanto todo mundo era ridículo na parada. E essa coisa de se sentir ridículo no seu próprio estereótipo foi libertador. E aí é só a comicidade salva mesmo. É isso mesmo. Amém, achei. Bom, a gente vai encerrar agora a mesa agradecendo as palestrantes, a Eleonora também, a todos que estão aqui. Lembrando que a gente tem um coffee break agora, temos meia hora de intervalo para um coffee break ali no salão, e temos uma segunda mesa com Leandro Pimentel, Tereza Bastos, Fernando Duguerheim, às 6h30. Então, tempinho para a gente continuar pensando todas essas questões e para as novas que vão estar abertas.